Amém, amados irmãos, queridos ouvintes da Rádio Missões, aqueles que nos acompanham na rede social, que a graça do nosso Deus nos conceda o privilégio de ouvir mais uma vez a palavra santa e poderosa que procede das Escrituras Sagradas. Nós hoje vamos falar um pouco sobre o homem sábio e o homem tolo. Existem pessoas na terra que são sábias, existem pessoas que são tolas. Existem crianças que são sábias, crianças que são tolas, adultos que são sábios, adultos que são tolos, pessoas idosas também que são sábias e outras tolas. Existem mestres, pastores, pessoas de muito conhecimento, mas que são tolas. E alguns que são sábios. A questão é, como você pode identificar uma pessoa sábia de uma pessoa tola? Como identificar? Como distinguir essas duas pessoas? Porque muitas vezes o tolo se comporta como um sábio e por se comportar como um sábio, se passa por sábio, mas na verdade é um tolo e ninguém percebe. Por exemplo, Provérbios capítulo 17, o versículo 28, diz assim: o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Então, o louco, quando ele fica calado, ninguém consegue identificar. Enquanto ele não fala, as pessoas podem imaginar, nossa, essa pessoa deve ser muito inteligente, essa pessoa deve ser muito sábia, e não conseguem identificar. Mas hoje, nós vamos identificar, com a graça de Deus, nas Escrituras, como é o sábio e como é o tolo. E precisamos descobrir, para que a gente também possa fazer uma leitura nossa, porque de repente você é um tolo e não percebe, ou é um sábio e nem percebia. Hoje nós vamos ver como conhecer, como saber a diferença do sábio para o tolo. E a diferença, meus irmãos, o sábio e o tolo se diferencia, primeiro, pela resposta infrutífera à repreensão. O tolo, ele não dá frutos quando é repreendido. Pelo contrário, ele tem atitudes, comportamentos podres, indignos de Deus. Já o sábio, ele é diferenciado pela sua resposta frutífera à repreensão. E o sábio, ele é também diferenciado pelo alvo e fim da repreensão. Pelo fim da repreensão, ele sabe qual é o fim da repreensão. Já o tolo não consegue expressar entendimento a respeito da finalidade da repreensão. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 9. Porque aqui nós temos a descrição do sábio e do tolo. E você pode fazer uma autoanálise e perceber se você está sendo um tolo ou um sábio. E se estiver sendo um tolo, é só se corrigir, aceitar a instrução e a repreensão da palavra de Deus e passar a ter entendimento. Observe o que diz Provérbios capítulo 9, do versículo 7. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio
da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Então aqui nós observamos duas características de pessoas, o tolo e o sábio. O escarnecedor, quando ele é repreendido, ele fica furioso. Essa palavra escarnecedor é lutz, que vem de uma raiz primitiva, que é literalmente escarnecer, também desprezar de forma arrogante. Traz o sentido também de gloriar-se, de buscar glória para si. É óbvio, se uma pessoa vive buscando glória para si e alguém a repreende, então isso é uma afronta àquele que quer ser visto como glorioso. Esse é o escarnecedor. Na questão do perverso, a palavra é racha, que significa alguém perverso, de fato, criminoso, alguém culpado de algum crime. Mas também é aplicado a alguém que é hostil a Deus. Ou seja, ele não aceita a repreensão nem mesmo de Deus. Ele é alguém culpado de pecado perante Deus. O tolo, ele ama os seus erros acima da sabedoria. Por quê? Porque ele prefere os seus erros do que o caminho da sabedoria. Porque a sabedoria passa pela disciplina. E o tolo, o perverso, ele não consegue se conter diante da disciplina, diante da correção. Por isso, ele prefere os seus erros. O tolo, querido irmão, querida irmã, o tolo, ele tem desejo por aprovação. É a síndrome de Acabe. O rei Acabe, ele queria lutar contra Ramote de Gileade, e ele se juntou com o rei Josafá, e os dois iam unir os seus exércitos para lutar contra os seus inimigos. Porém, Josafá queria consultar ao Senhor, e Josafá disse: Acabe, vamos consultar ao Senhor. E Acabe chamou mais de 400 profetas para anunciar de Deus se eles iriam ou não. Porém, esses profetas, eles eram vendidos e começaram a profetizar que ele teria sucesso na sua campanha. Acredito que Josafá, desconfiado, como é que alguém tem 400 profetas falando tudo bajulação? E aí Micaías disse: olha, não tem mais algum profeta que possa trazer a palavra do Senhor, não, além desses 400. E Acabe disse: tem um, Micaías, filho de Imlá, mas ele só profetiza o que é mal a meu respeito, nunca profetiza de mim o que é bom. Então ele era rejeitado. E Josafá: não fale assim, ó rei. Então chamam Micaías. E quando Micaías vem, Micaías mostra o que o Senhor ia fazer: matar Acabe. E Acabe fica furioso com isso. Zedequias, que era um dos profetas, teve uma reação que é idêntica com a reação de quem é um tolo, que não aceita a repreensão, porque o tolo, ele não quer ser repreendido. Daí, ele deu uma bofetada em Micaías e disse: de onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E agrediu Micaías. E assim são os tolos. Eles ficam furiosos quando você chega para ele e diz: olha, isso é errado, irmão. Olha, isso é pecado. Olha, não vá por esse caminho, siga assim, olha, mude de comportamento. Eles ficam furiosos. E o que foi que Acabe fez? O rei de Israel tomou Micaías e disse: devolva ele a Amon, governador da cidade de Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Então essa
é a atitude, este é o comportamento de um tolo. Quando ele ouve uma palavra que não lhe agrada, o que ele dá em troca é ódio, é aborrecimento. Por isso que em Provérbios está dizendo, não repreendas o perverso. Porque você vai trazer afronta contra si. Porque o comportamento do tolo é rejeitar qualquer repreensão. E aí, eu lembro da história de Estevão, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele falou verdades que vinham das Sagradas Escrituras e aplicou àquele povo de Israel que estava ouvindo ele. Sabe como foi o sentimento desse povo perante as palavras de correção de Estevão? Olha só, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração. Tem gente que é assim, você vai falando e por dentro eles estão se corroendo. É o tolo. Não ama a repreensão, não quer ouvir. E mais, no seu coração eles se enfureciam, enrilhavam os dentes contra ele. Veja que fúria. Por quê? Eram palavras corretivas, palavras de disciplina sobre eles, mas eles no coração ficavam furiosos a ponto de enrilhar os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Olha como eles fizeram. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E aí apedrejaram até a morte Estevão. Estes são os tolos. Você vai repreender, vai mostrar que eles estão no caminho errado, ao invés deles agradecerem, eles te odeiam. A questão é o seguinte, queridos irmãos, isso a gente vê em muita gente, mas será que você não vê em si mesmo? Será que quando alguém para contrariar a sua palavra, você não sente um desconforto a ponto de ficar com raiva daquela pessoa? Porque se o seu comportamento estiver sendo este, você parece um tolo. Está parecendo alguém que é perverso e aborrece a disciplina. Então olhe para a sua postura. Veja quando sua esposa lhe corrige, quando seu marido lhe corrige, quando seu amigo lhe corrige, quando seu pai, sua mãe corrige você, quando seu filho traz alguma orientação, como você se sente? Porque se você tem raiva de quem te corrige, você se assemelha ao tolo, ao perverso. E esse não é um bom caminho. Porque o sábio e o tolo se diferencia pela resposta infrutífera à repreensão. Sempre haverá uma resposta à repreensão. O tolo responde de forma infrutífera, com atitudes fracassadas, sujas. Já o sábio é pela resposta frutífera à repreensão, que é onde nós podemos ver aqui na parte B do versículo 8 e o versículo 9. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. Ele não perde as oportunidades. Ele ama as oportunidades. Então, quem é que gosta de ser repreendido? Acho que ninguém, não é? Ninguém gosta de ser repreendido. Quando uma pessoa é repreendida, se sente humilhado, se sente rejeitado, acha que o outro quer ser superior, então há um desconforto. Quem gosta de ser repreendido? Eu vou dizer quem gosta. O sábio. O sábio ama ser repreendido. Ele deseja a repreensão. Não significa que de imediato
não dê aquele baque e ele seja tentado, inflamado por um pouco tempo. Mas ele se regula e agora acolhe e se corrige. Este é o sábio, que ama a disciplina. O sábio no comportamento e na espiritualidade ele é. Porque a palavra sábio aqui é chacã, que traz o sentido de alguém ético, de alguém religioso. O justo com o outro e consigo mesmo. Uma pessoa que tem cuidado do outro e de si mesmo. Então, ele quer ser justo. Se ele é repreendido, ele para e pensa: é justa essa repreensão? Realmente eu estou fazendo estas coisas que são de pessoas tolas? Então ele julga a repreensão, e aí ele vai julgar o outro e ele vai julgar a si. E quando ele percebe que realmente está errado, ele muda a sua conduta. Ele quer fazer diferente. O sábio ama o castigo. Ele ama a disciplina, porque ele entende que é ela que expurga os seus pecados, a sua ignorância, e por causa disso ele vai se tornando cada vez mais sábio, mais prudente, com mais entendimento de Deus. Aí ele ama por causa disso. Ninguém gosta, não é? Quem já machucou o dedo ou alguma coisa e supurou ali, criou aquele pus que dói muito, e de repente o enfermeiro, alguém vai dar aquele furinho, espreme e sai, alivia a dor. Mas no momento a dor aumenta mais. Mas a pessoa permite porque sabe que precisa que saia aquele corpo estranho de dentro de você. Não faz parte de você aquilo. Está atrapalhando o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E aí, quando vai expurgando ali, você vai tendo mais alívio. É assim o sábio. O sábio vê os seus pecados como algo sujo que precisa ser arrancado. E muitas vezes ele não enxerga. Davi mesmo, um homem muito sábio, ele disse: Senhor, absolve-me das faltas que me são ocultas. Alguém precisava muitas vezes se levantar e apontar para Davi e dizer: você pecou, como o profeta Natã. Chegou e disse: olha, esse homem que roubou a única ovelhinha do seu vizinho é você. E como Davi reagiu? Davi não ficou com raiva do profeta Natã, apesar de que ele tinha o poder de mandar prender, fazer o que quisesse com o profeta. Mas ele baixou a cabeça e disse: pequei contra o Senhor. E a partir daí, Davi pôde ser corrigido, pôde ser melhorado. É o amor de apego aqui. A palavra, na sua raiz, é arrebe, que vem de uma palavra também primitiva, que é como se fosse um amor por outras pessoas, pela família. É o amor sexual também, que traz um apego muito grande para algumas pessoas. É o amor ao alimento, à bebida, ao sono, amor à sabedoria. Então está ligado a essa questão de apego. Quando o sábio é repreendido, ele ama, ele se apega. Do mesmo jeito que quem gosta de álcool se apega com o álcool, ele passa a gostar do que o repreendeu e se apega com este, porque ele sabe que ali está alguém verdadeiro, alguém justo e alguém em quem ele pode confiar. Cuidado com aqueles que te bajulam. Não seja um Acabe, trazendo para perto de você somente quem te aplaude, quem dá tapinha nas suas costas, quem diz que você está indo bem, que é maravilhoso, que é isso, que é aquilo. Cuidado. Você precisa de pessoas que tenham coragem de, quando você errar, chegar e dizer: você está errado. Essas pessoas precisam ser honradas, valorizadas, amadas. Assim você será sábio. O sábio deseja
repreensões. Não é que é fácil, não é que ele não sente desconforto, que ele não sinta alguma dor na hora da repreensão, mas ele ama, porque ele olha para o resultado final. Olha só o que Davi dizia. Em Salmos 141, o versículo 5, Davi ele diz assim: fira-me o justo. Ele está pedindo, desejando e pedindo. Eu quero ser ferido pelo justo. Porque quando o justo me ferir, é porque eu sei que eu estou precisando ser corrigido. Que o justo não vai ferir injustamente. Então, fira-me o justo. Será isso mercê, será uma graça, será uma bênção na minha vida. Fira-me o justo. Repreenda-me. Será como óleo sobre a minha cabeça, o qual não há de rejeitá-lo. Repreenda-me e será como óleo sobre a minha cabeça. Ou seja, ele estará me ungindo, ele estará me aproximando de Deus, e eu não vou rejeitar essa bênção. Então é assim que se comporta o sábio. O sábio deseja repreensões, porque sabe que a repreensão, a disciplina, a correção é sinal do amor de Deus. O tolo não fica com raiva, se afasta de você, não quer mais te ver. Se você é disciplinado, seja na igreja, seja na rua, seja onde for, a disciplina é algo abominável para o tolo. Mas o sábio ama, porque ele entende que o amor de Deus se revela na disciplina. Como dizem Provérbios mesmo, capítulo 3, 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades com a sua repreensão, porque o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, é prova do amor de Deus. Muitas vezes Deus levanta alguém para te humilhar, no sentido de confrontar você perante o seu erro, dando provas, sinais de que Ele se preocupa com você. Pensa que é fácil? É difícil, não é, ser repreendido. Para algumas pessoas sinceras, é mais difícil ainda repreender, porque ela sabe que está pondo em risco uma amizade, uma afeição. Ah, fulano está errado, o que eu faço? Eu tenho que avisar, mas se eu avisar, e se fulano ficar com raiva? E aí recua, mostra que essa pessoa tem mais amor às aparências do que a própria pessoa em si. Porque se amasse de fato a pessoa, correria o risco de perder a amizade, ainda que pelo amor. E assim é aquele que ama a sabedoria. O sábio, ele quer ser repreendido. Ele deseja encontrar pessoas justas que o repreendam. O que você faria se Deus começasse a matar as pessoas aqui na igreja? Matou um irmão, e aí todo mundo começa a desconfiar. Será que Deus está irado, aborrecido? Será que a igreja está pecando de alguma maneira? Aí Deus mata outro. Feito fez lá em Corinto, não é, com a igreja de Corinto, que faziam de qualquer jeito a Santa Ceia, e Deus começou a matar alguns, fazer outros ficarem doentes. Se acontecesse aqui, o que você faria? Você saía dessa igreja? Vixe, ali Deus está matando todo mundo, deixa eu ir para outro lugar. Era isso que você faria? Por quê? Em Atos dos Apóstolos, Lucas conta um evento que chocou a igreja. Olha só, Atos capítulo 5, do versículo 11, diz assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviam a notícia desses acontecimentos. Um grande temor veio sobre a igreja. Mas por quê?
que é o que vamos falar logo em seguida. Esse temor veio porque Deus matou Ananias, que mentiu contra o Espírito Santo. Depois a esposa dele chega, sem saber que o marido tinha morrido, e Pedro pergunta: foi assim que aconteceu? E ela diz: foi assim, confirmando a mentira do marido. Aí Pedro diz: olha, está aos teus pés aquele que mentiu contra o Espírito Santo, e vai acontecer o mesmo com você. E ela cai morta imediatamente. Isso causou espanto na igreja. Mas pensa que os irmãos saíram da igreja, não aceitaram a repreensão de forma alguma. Observe, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Não é curioso isso? Muitos começaram a se afastar, porque ficaram com medo, mas não eram os crentes. Agora, aqueles que são crentes, quando vem a disciplina, a correção, parece que eles entendem, de fato, que ali está uma igreja saudável. A igreja que corrige, a igreja que disciplina, a igreja que não é falsa, a igreja que prefere perder o carisma, a admiração de uma pessoa ao se negar a corrigi-la. E crescia mais e mais a multidão dos crentes. Mesmo Deus corrigindo do jeito que corrigia. Porque eles amavam a disciplina, a correção do Senhor. É o que o sábio precisa. Porém, o sábio e o tolo se diferencia também pela compreensão do fim da repreensão. Por que o Senhor repreende? E como é que o Senhor repreende? Para quê? Qual a finalidade da repreensão? Veja o que diz o versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, você quer ser sábio? Tema a Deus. Tema a Deus a ponto de você só corrigir aquilo que Deus diz que é pecado. A ponto de você não se omitir quando precisar corrigir alguém. Vai se afastar? Só cumpra o seu papel. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E essa questão aqui, de o temor do Senhor, temor é referente a terror, a medo de fato. Mas é também uma referência à reverência e à piedade. Não temam a Deus, não é um temor de medo, é sim um temor de medo e de pavor. Quando você começa a imaginar que você pode seguir contrário o seu Deus, você precisa ficar apavorado. Só a possibilidade de você apostatar da fé, de você se desviar, de você desanimar, de seguir a Cristo, só essa possibilidade já deve causar pavor em você. É o temor do Senhor. Aí está o princípio da sabedoria. Todos os profetas de Deus, os patriarcas, os apóstolos, eles tremiam diante do Senhor. Quando Pedro identificou quem era que estava diante dele, ele disse: Senhor, sai de perto de mim, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Quando João, no Apocalipse, viu o Senhor, caiu como morto diante dos seus pés. Daniel caía direto como morto diante dos seus pés. É pavor, porque esse Deus é Deus glorioso. Agora, o interessante é que, veja só, o mesmo Deus que causa pavor, ele traz uma segurança e um conforto tão glorioso que esse pavor se transforma em beleza diante dele. Veja só em Gênesis capítulo 15, o nosso pai Abraão, o pai da fé, o versículo 12 de Gênesis 15 diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Ele estava diante da glória do Deus Altíssimo. Foi um pavor grandioso e trevas acometendo o coração dele.
Mas foi ruim para ele? Foi não. Veja o resultado disso no versículo 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates. Ou seja, no mesmo dia que Abraão percebeu a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus, e ficou apavorado com isso, ele sentiu-se acolhido, abraçado, amado e protegido, porque ali estava Deus fazendo aliança com ele. Meus irmãos, tem um acontecimento estranho e curioso com a Arca da Aliança. O povo de Israel estava pecando contra o Senhor e Deus fez com que Israel perdesse a guerra contra os filisteus. Os filisteus roubaram a Arca da Aliança. E o que aconteceu? Eles botaram a Arca da Aliança no templo do seu Deus, se não me engano, o Deus Dagon, e quando eles voltaram lá, estava Dagon caído, prostrado, caído no chão, diante da arca. Aí eles levantaram, botaram lá direitinho novamente e voltaram. Quando eles viram, estava Dagon caído, sem pescoço, arrancado do pescoço, dos braços, só o tronco lá, todo despedaçado. Eles ficaram muito apavorados com isso. E Deus começou a levantar pragas sobre eles e todos iam morrendo. E eles iam lançar, leva essa arca para outro lugar. Ele levava para outra cidade dos filisteus. E era praga e morte, praga e morte. Aí eles mandaram para Ecrom. Veja só, então enviaram a arca de Deus a Ecrom, que era também uma cidade lá dos filisteus. Sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Aí no versículo 11, não é, de 1 Samuel 5, aí no versículo 11, a parte B diz: porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram castigados com os tumores, e o clamor da cidade subiu até aos céus. Ao que eles fizeram? Devolve para Israel. E mandaram a arca para uma cidade levita de Judá. O pavor de Deus acometeu eles lá também. Por quê? Inventaram de abrir a arca e olhar para dentro da arca, coisa que era proibida. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo, e para quem subirá desde nós? Que eles fizeram? Enviaram para uma cidade de Judá e Benjamim a arca. Essa mesma arca que saía matando todo mundo, abençoou aqui o povo de Quiriat-Jearim. Então vieram os homens de Quiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadade, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Esse povo foi abençoado pela mesma arca que matou um monte de gente. Eles passaram anos sendo abençoados pela presença de Deus. Aqui está. Quer ser feliz? Tema ao Senhor. Quer ser amaldiçoado? Quer ser um tolo? Não tema ao Senhor. Por isso, meus irmãos, o temor previne da morte. É o princípio da sabedoria. O povo lá em Atos, sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. O povo tremeu e aí não repetiram a loucura de Ananias e Safira. E eu quero concluir trazendo para o exemplo do próprio Cristo.
Jesus Cristo veio frágil, um feto gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ainda virgem. Ele precisou de cuidados de atenção, ele precisou de instrução e de orientação, precisou aprender a andar, ele saiu aprendendo, o próprio Deus. E olha só, quando Jesus Cristo saiu e ficou no templo, e os pais perderam ele, Maria e José estavam loucos procurando ele. Quando o encontraram, a Bíblia diz, e era-lhes submisso. Então, Jesus Cristo era submisso aos seus pais. Deus, encarnado, se submeteu aos seus pais. E no versículo 52 de Lucas 2, diz, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Mas ele crescia porque ele era obediente ao Pai, porque ele se sujeitava ao Pai. Observe o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 2, o versículo 8 diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O Deus Criador dos céus e da terra, o teu Criador, assumiu uma forma humana e se sujeitou e aprendeu, se tornando obediente até a morte e morte de cruz. Então ame a sabedoria, mas para dar provas que você ama a sabedoria, aceite a repreensão, agradeça a quem te repreende. Se ele estiver errado, diga, não, obrigado pela correção, você mostrou que se preocupa comigo, que tem cuidado de mim, mas está errado, eu não estava fazendo. Só isso, não precisa ficar, me caluniou, não precisa. Se ele te corrige, ame-o, que isso daí é a referência do homem sábio, porque o tolo fica com raiva, perde a amizade, rejeita, desaparece, não quer saber, é o tolo. O sábio não, o sábio cresce à medida que aceita a repreensão. Mas não é qualquer repreensão, é repreensão no Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, o temor do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe esta congregação e que ela cresça em sabedoria, aceitando as repreensões que possam vir do Senhor. Passa a palavra para o irmão Carlos, para dar continuidade ao culto. Graças a Deus, meus irmãos. Boa tarde a todos. Vamos continuar o nosso culto de louvor e adoração a esse Deus maravilhoso. Eu queria só fazer uma reflexãozinha, porque a respeito da natureza do homem e a bondade e a misericórdia de Deus. Porque hoje se comemora o Domingo de Ramos, né? Aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumento, com o povo jogando suas vestes, jogando ramos para que ele passasse, louvando, glorificando a Deus, dando glórias, né? E 5 dias depois, muito daquele povo estava gritando, crucifique-os, né? E ele não negou o seu ministério, levou em frente, e sabendo que ia ser negado, que ia ser traído, mas esse é o Deus misericordioso que está conosco, né? E nós temos que ter essa maravilha, né? Agradecer todos os dias por Ele nos dar essa misericórdia e esse perdão. Senhor, a Ti respondemos a Ti, Senhor, nós ouvimos e seguiremos a Tua palavra. Vamos fazer uma leitura conjunta do livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23 e 24. Sob tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. E afasta de ti a
Vamos abrir os nossos diários, né? No hino 110, A Vida com Jesus. Um dia Cristo chamou-me, muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder votar, voltei-me em seus braços, firmou-me nos seus passos. Eita, passou aqui. Para achar esse... Entrei aqui, tá? Não, tá passando. Aqui. Tá batendo, ele tá correndo. Oração ao Senhor para que Ele nos ajude a usarmos todos os meios de graça, todas as suas bênçãos para o seu reino e para a sua glória. Vamos pedir a nossa irmã Juliane que faça essa oração a Deus, agradecendo pelo tudo que eles têm nos concedido, né? Que a gente possa, Senhor, estar ajudando o nosso próximo, Senhor, diante da sabedoria que vem do alto
agora a palavra para o pastor Adalberto, para a bênção apostólica. Ainda de pé, irmãos, recebamos a bênção. Que a graça do nosso eterno e soberano Pai, que o amor e a comunhão do Santo Espírito de Deus e que a paz que excede todo o entendimento no Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhados pela terra, agora e sempre. Amém. Amém, irmãos, o culto está encerrado. Nós vamos ter o nosso momento ágape e também a escola bíblica dominical.